Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do nosso Rainhas do Grito. Hoje vamos falar de um filme e eu só vou dizer uma coisa, e quem é ouvinte há mais tempo vai entender perfeitamente. O filme de hoje foi escolhido pela Nath. Eu acho que isso já diz tudo. Que não está aqui. Que não está aqui, exatamente, que não está aqui, que ela jogou a bomba e saiu correndo pra gente. É exatamente isso que está acontecendo. Então, vai ter volta, Natália. Este episódio é pra você. Então, vamos apresentar minhas amigas aqui. Boa noite, Sil. Boa noite, gente. Estava conversando aqui com as minhas colegas antes da gente começar, que eu assisti o filme agora há pouco, acabei agora há pouco, porque eu comecei ontem e tava um pouco difícil de engatar, assim, então eu fui assistindo aos pouquinhos e já esqueci quase tudo. Então hoje vai ser uma aventura essa conversa. Boa noite, Ceci. Expectativas? Boa noite, Lu. Boa noite, Sil. Expectativas, assim, vou falar, tá? Pros fãs de Carrie, vou falar um negócio. Esse filme é quase uma heresia, assim, é uma coisa... Mas vamos lá, né? Já que a Nath deixou essa bomba com a gente, vamos ver o que a gente tira daqui. Bora. Então, o filme de hoje é A Maldição de Carrie, ou Carrie 2, um filme de 99. E vamos de ficha técnica, Ceci. Bom, gente, o filme de hoje é The Rage Carrie 2, ou A Maldição de Carrie. É um filme que é dirigido pelo Robert Mendel. Pouco tempo depois entrou a Cat Shee. Então, ela acaba entrando num momento meio que na metade, assim, e algumas coisas mudam, né, nesse filme. Roteirizado pelo Rafael Morel, que é esquecível também. Enfim. E Stephen King, porque é o autor da obra originária, né, da Carrie. A gente tem a Emily Burrow, o Jason London e o Dylan Bruno no elenco. E também temos o retorno da Amy Irving como Sue Snell, no seu papel aí de pessoa sobrevivente que teve um trauma grande. E vamos de sinopse dessa pérola, Sil. Ai, o que dizer, né, gente? Como a Ceci já adiantou, aconteceram algumas mudanças, né, depois do começo das gravações desse filme, que não era pra ser uma sequência de Carrie. A princípio, ele começou como um filme independente de qualquer coisa. E aí alguém falou, nossa, lembra um pouco Carrie, né? Se a gente fizesse como uma continuação. E aí foi essa brilhante ideia que eu acho que ao longo da conversa a gente pode comentar um pouco sobre considerar isso, essa informação, assim, para algumas inconsistências, algumas coisas que não fazem sentido nenhum ao longo desse filme. Bom, do que se trata então? The Rage Carrie 2. Ele ia se chamar The Rage, inclusive, quando ele não era uma continuação de Carrie. A gente acompanha então uma outra moça, dessa vez, chamada Rachel, que tem uma mãe também um tanto religiosa, aparentemente. Digo aparentemente porque a gente vê muito pouco dessa mãe. Ela não é uma presença tão forte assim no filme como foi no Carrie original. Então, a mãe tem medo dessa filha porque acha que ela está possuída, porque ela tem esse poder da telecinese. Só que quando a Rachel é pequenininha, a mãe é diagnosticada com esquizofrenia, isso na primeira cena do filme, assim, e ela vai para uma instituição ser hospitalizada. A instituição, obviamente, se chama Arkham, que né, é o único nome que existe. Faz parte aí do universo, né? Então a gente tem um salto no tempo para quando a Rachel é adolescente, está na escola, e ela é criada por um casal. Bom, eles recebem uma quantia para cuidar dela, né? Então, eles não são, assim, as melhores pessoas, né? Não são pais carinhosos e tal. Eles estão ali mais porque estão recebendo algum dinheiro. E a Rachel tem um cachorrinho, já tinha esse cachorrinho quando era pequena. Isso é muito importante, porque, como vocês sabem, eu me preocupo muito com os animais. E teremos acontecimentos com o Walter ao longo desse filme. Meu Deus. Mas a Rachel também tem uma melhor amiga, que é a Lisa. Perde a virgindade com alguém que ela não diz quem, a princípio. E no mesmo dia, indo pra escola, assim, ela conta, né, pra Rachel, mas diz que vai manter a surpresa, vai contar depois quem que é o moço. Mais tarde, nesse mesmo dia, a Lisa pula do prédio da escola, né, se matando. E a Rachel fica sozinha, sem, né, a única amiga que ela tinha. E nesse meio tempo, a gente descobre que os caras populares da escola tinham um esquema de pontuação que eles marcavam, assim, eles davam pontos pra cada menina da escola com quem eles transavam. E a Lisa tinha sido uma dessas pessoas. Ela, sem saber, né, que tava caindo nessa pegadinha, se envolveu com um desses caras e virou uma pontuação num caderno. E temos, então, a partir daí, né, como será a vida da Rachel na escola, com esses caras, as meninas populares também que não gostam dela, enfim. Mas poucas coisas telecinéticas acontecem
aparecem até a festa final, porque na verdade a história é mais ou menos a mesma coisa, já soltando o spoiler aqui, termina em uma festa em que ela basicamente mata todo mundo. E é isso. E temos a Sue, como a Ceci já disse, que foi uma personagem do filme original e que agora é uma psicóloga, né, da escola, eu acho. É, e fica que tipo isso, né? ela reconhece os sintomas, assim, da Rachel e tenta ajudar. Péssimo também, a gente conversa sobre isso, mas nada deu certo nesse filme, gente. Mas é isso, quero saber de vocês, vamos lá. Nada deu certo, acho que resume, é isso, gente, um beijo, acabou o episódio. Seria bom, né, se esse filme não existisse, mas é isso. Já adianto que eu peguei uma antipatia pessoal, assim, com esse filme, porque eu sou muito fascinada por Carrie, assim, amo de paixão. E, realmente, eu estava já com baixas expectativas, mas, de verdade, assim, eu fiquei muito mal com esse filme. Então, pode ser que eu até pese a mão aí, porque, realmente, é como a Sil disse, né, é um filme que é uma grande bagunça. Além de tudo, a gente vê a mesma estrutura narrativa com algumas adições aí de elementos, personagens, enfim, mas é a mesma estrutura e o que me irrita mais ainda. Realmente, assim, então não é nem a tentativa de continuação, eu não sei nem se a gente pode, é quase um remake, então já começa por aí. É quase um remake. É a continuação que ninguém pediu, né? Já começa por aí também. Eu acho que chama The Rage, porque é pra deixar os espectadores, assim, com raiva mesmo, porque, francamente, que coisa horrível. E nem tem tanto momento de terror assim, já começa por aí, isso, tirando a cena da festa, que é quase uma cópia de Carrie original, né? Com algumas ressalvas. E sistema de pontuação é muito coisa dos Estados Unidos, né? No caderninho. Nossa senhora. Total. Me senti Inclusive, assistindo American Pie, sei lá. Mas, inclusive, isso foi baseado em uma história real que aconteceu em 93. Que rolava, era isso mesmo, era um grupo chamado Spurpose, que tinha esses esquemas de pontuação, mas era tipo entre 20 e 30 caras, e eles competiam desse jeito, assim, também, fazendo pontuação, mas entrava, né, acusações de abuso sexual e tal, aparentemente foi um escândalo que aconteceu na Califórnia em 93, daí, acho que, imagino, né, que tenha sido isso, se inspiraram nesse rolê pra fazer o filme, pra depois colocar como uma sequência de Carrie, e o que colocaram pra ser uma sequência, basicamente, é que o pai biológico da Rachel era também o pai da Carrie. E aí enfiaram umas cenas de flashback ali. Não, enfiaram muitas cenas de flashback, e pelo que eu li, foi, inclusive, a liberação dessas cenas demorou um pouco, e aí isso deu uma atrasada, né? Então, eles realmente queriam colocar, as cenas foram tratadas, tipo, meio como indispensáveis, mas toda vez que entrava a cena de flashback, eu ficava pra morrer também, porque aí é o filme tentando fazer acontecer, né? Essa possível sequência, então me incomodava muito, assim. E uma das coisas que eu acho que, como a gente tava falando, né, que eles acabam ficando dessa possível outra história que seria contada, acredito eu que seja o fato do suicídio, né, da amiga da Rachel. Que, assim, pra início de conversa, a gente conhece logo no início a amiga da Rachel, e ela não fica muito tempo em tela, né? O suicídio, ele acontece de uma forma muito rápida, tanto que eu tive uma certa dificuldade de comprar essa amizade. Parece que a Rachel, ela passa, eles tentam construir uma história de luto da Rachel em relação à amizade, mas me parece muito forçado, fica uma coisa, ela tá triste com a amiga, na cena seguinte ela já tá, tipo, ela não reage, assim, a atriz também, o texto não ajuda, a atriz não ajuda, né? Uma coisa que eu ia falar também é em relação ao texto, são os diálogos, também são diálogos, assim, muito nada a ver mesmo. Tem uma cena que a Rachel, muito nada a ver, que ela tá conversando com o interesse, né, amoroso dela, e aí eles estão, tipo, meio que flertandinho, mas aí ele fala, vou chamar alguém pra te buscar de limusine. É uma coisa que, tipo assim, foi jogada ali, e eu vi legendado, né, então foi isso mesmo que ele disse. E ficou um negócio tão sem sentido. Eu acho que o filme tem vários desses momentos, assim, que muito desconexo, e também esse é um problema, pra mim, um dos problemas, que o filme, teoricamente, a questão emocional do filme seria toda em cima desse luto também, dessa sacanagem que os meninos fizeram com a amiga dela, e que no final do dia, assim, não tem peso quase nenhum, e só volta a ter peso, eles tentam ter peso só no final, seria o momento mais catártico da vingança propriamente dita. Exatamente, eu concordo com tudo que você disse, porque assim, a amiga dela morreu e tudo bem, ela ficou em choque, não reagiu, tá? Mas depois, cara, nada, assim, ela não parece nem triste, nem que sente falta, inclusive ela, né, o interesse amoroso dela tava envolvido nessa coisa
coisa de sistema de pontos e era amigo dos babacas. E ela sabia que ele era amigo dos babacas. E tava lá de boa. No final, antes da desgraça acontecer, ela tava lá fazendo amizade com esse povo. Aí você fica, pelo amor de Deus, mulher, se situe. O que tá acontecendo? Se situe, é ótimo. Mas sim, é como se um gesto, assim, dessa galera que começa a chamar ela pra festa e tal, começa a ser simpático, já fosse o suficiente pra apagar tudo. E sendo que são coisas graves, assim, que aconteceram e o interesse amoroso dela também, não é porque, mudei, sabe? E agora Nossa, tá tudo bem, vamos esquecer tudo que rolou até 2 semanas atrás, assim, e tá tudo bem agora. Então é muito... Não sei, eu acho que ao mesmo tempo, porque talvez o filme até tente fazer um comentário sobre essa cultura. Eu gosto, acho que eu já vou soltar o meu sabor aqui, eu acho. Que é aquela cena que o Eric, que foi a pessoa com quem a Lisa se envolveu, que ele tá lá na diretoria, eu acho, e tem um policial e o pai dele tá junto. E aí entra... eu não sei eu nem sei quem é quem, mas entra... Eu acho que é o diretor da escola também. Mas, enfim. Então essas pessoas ali e o pai do Eric fala, mas se o meu filho cair, vão outros junto com ele. E o Eric fala o nome dos outros amigos dele. E o que se resolve ali é, tipo, não vamos estragar a vida desses jovens por um erro, por um deslize. E é uma coisa que acontece mesmo, sabe? É tipo, foda-se se estragou a vida da moça que se matou e de tantas outras que foram ficando pelo caminho, assim, né? O que importa é não estragar a vida desses jovens que tem um futuro inteiro pela frente, assim. Então eu acho que até rola essa tentativa desse comentário, assim, mas é muito fraco, né? Porque isso meio que fica ali. Depois a nossa protagonista, assim, esquece tudo e bola pra frente. Exato. E diferente da Carrie original, né? Nossa protagonista, desde criança, ela manifesta os poderes, não é tipo, depois que menstrua, ou enfim, alguma coisa muito traumática, assim. Enfim, de puberdade, né? Porque a obra toda do Stephen King, de Carrie, é sobre puberdade, enfim, né? Como é que as mudanças e tudo mais. E essa daí, ela é desde criança, assim. É isso. E é muito podre as cenas de quando mostra ela usando os poderes, gente. O que é aquilo? Aquela Nossa. tremidinha. Meu Deus O do preto céu. e branco. O preto e branco me incomodou demais. Aquelas tremidinhas na câmera e o preto e branco, eu fiquei, por quê? O que é isso? Tem que eu vou te falar um negócio pra vocês, que é em relação a toda uma sequência que é muito podreira também, que mais pra frente eu vou comentar, que pareceu um bumerangue no Instagram, eu juro. Na hora que eu olhei, eu falei, gente, o que é isso? Porque, foi a cena da porta, não é? Isso, da maçaneta. Sabia, sim, concordo. Gente, quando você falou, eu pensei, só pode ser. É essa cena da maçaneta. Vamos combinar, né? A sequência inteira, assim, que é uma tentativa de parodiar o Pânico, que eu não entendi nada. Sim, ouvinte, você não ouviu errado. Nós temos uma sequência inteira fazendo referência ao filme Pânico aqui, tá? Faz sentido? Provavelmente você que já tá entendendo qual é a desse filme, você já sabe que não faz. Mas a gente tem isso aqui nesse filme pra vocês entenderem a grande bagunça que é, né? Nossa, é verdade, eu não tinha percebido. Exatamente, queridas. É muito difícil. E, tipo, É que muito tipo de difícil. pegadinha é essa? Ficar batendo na porta do Oswald, que pegadinha legal, hein, cara? Puxa, descolado pra caramba você. Não, e perguntar, qual que é o seu filme de terror favorito? Quando veio isso, gente? Eu juro a Então, você. nossa, sim. A voz parecida, né? Patolino, né? Eu uso Ghostface. até uma coisa meio patolino, né? Sim, mas primeiro ele faz a voz do Ghostface pra depois virar a voz do Patolino. É tipo, olha que engraçadalho, né? Olha as habilidades, mas é triste. Eu acho que a gente Nossa, assistiu errado, gente. Acho que era pra ser um Todo Mundo em Pânico esse daí, tá? Pois é. Não, Aí sim. Não, mas Aí nem é- aí. Tô pô, brincando, nem aí sim aí, nada. porque eu não ri. Eu não ri, então, assim. A do Fred, pelo menos eu ri. Esse daí não rolou, não. Né? Eu me incomodo, assim, eu sei que filmes dos anos 90, até de outras décadas, né, não é algo que se restringe aos anos 90, mas os adultos, né, interpretando adolescentes, mas assim, tipo, em Pânico isso rola também e até passa, sabe? A gente fala, ai, é assim mesmo, né? Mas esse é muito difícil, até o Jesse, né, que é o interesse romântico da Rachel, teve uma hora que, quando eles vão transar, assim, pela única vez, né, e ele tá com uma calça caque com um cinto marrom, e eu falei, nossa, que pai, né, parece um homem de meia idade, assim. Então foi muito difícil de tirar essa sensação, assim, de adultos no ensino médio. Acho que foi bem forçado. A atriz que faz a Rachel,
esqueci o nome dela. A Emily Burgle ainda, ela tinha acho que 25 anos, mas ainda passa, sabe? Achei ok. Mas o resto do elenco, assim, tá muito demais. Sim, tá complicado mesmo. Mas assim, a gente até acostuma, porque naquela época as pessoas de 30 anos pareciam que tinha 60, né? Então, sei lá. Acho que eram os ares da Exato. época, eu não sei. É. Até outro dia, quando a gente foi assistir, eu sei que vocês fizeram no verão passado, né? Eu tava assistindo os 2 primeiros filmes, e aí eu fui, nossa, mas quantos anos será que a Jennifer Love Hewitt tinha, né? E ela tinha 17. Então foi, tipo, muito uma exceção, assim, dos filmes dessa época, sabe? Que eles eram realmente jovens. A Sarah Michelle Gellar tinha 20. Então eram muito jovenzinhos, mas num geral, assim, era todo mundo muito velho, né? É bizarro. E a mãe da Rachel não serviu pra nada, né? Convenhamos. Não, ela não serviu Nada, pra ela absolutamente some nada. ali no começo, né? E some, ela é institucionalizada no começo, né? E aí depois foge, tipo, é isso, até esse conjunto, mãe da Rachel e a Sue. Que assim, a Sue a princípio tem um arco, porque ela vem do filme original, ela já tinha visto tudo isso que tava acontecendo, então ela percebe que tem alguma coisa ali com a Rachel. E aí ela fica nessa de falar pra mãe da Rachel que ela tem que falar pra Rachel quem é o pai dela. Mas que isso vai fazer de diferença exatamente? Uhum. Sabe? Eu não sei. Aí foge com a mulher do hospital pra morrer. E ela morre daqui a pouco, sabe? Do jeito mais idiota. E a mãe abandona a filha de novo. Tipo, não tem nenhuma satisfação nesse arco. Não tem nenhuma recompensa, sabe? Não tem nenhum sentido, assim. Pra que você vai trazer uma personagem de volta pra ter isso? O fim dela é, tipo, porra, ela morre antes de conseguir entrar na casa. Sabe? Não, fica. É isso que eu ia falar. Eu acho que tem alguns personagens que tomam decisões tão idiotas, tão burras. Tipo, a mulher aparentemente é uma psicóloga. O que uma psicóloga faz? Rouba uma pessoa de dentro de um sanatório. Então, assim, pra poder falar a mesma coisa que ela já tinha dito pra Rachel, porque ela já tinha contado, né? E o pai dela era o mesmo pai da Carrie, só que ela ficou resistente, não quis acreditar, mas enfim. Realmente, é o que a Sil disse. O que isso iria mudar? Ela passar a mãe dela falar a mesma informação que a própria Sue já tinha falado pra ela? Então, assim, não faz muito sentido essa decisão. Fora outras decisões que eu também não comprei muito. A própria apavoro que os meninos dão na Rachel, porque teoricamente ela seria a pessoa que poderia ferrar com eles. Eu não sei, assim, não ficou claro, pelo menos não pra mim, que ela tinha entendido que a amiga tinha sido estuprada, ou que, enfim, que existia esse caderno, que tem um papo de estupro também em algum momento. Pelo menos no legendado, em algum momento, um dos meninos fala de rape, né, de estupro. Então, fica meio que, assim, no ar, né, o que realmente aconteceu entre a amiga da Rachel e esse menino. Mas a própria decisão deles de ir até a casa da Rachel e ficar de gracinha, ligar pra ela, ficar uma ameaça que meio que não tem nem tom de ameaça, né? Parece uma brincadeira de meninos. Então, assim, pra mim, esse filme, gente, desculpa, mas ele não é todo errado, mas ele é muito errado, assim, sabe? Sim. E assim, no começo, pelo menos, a mãe dela era muito semelhante à mãe da Carrie, né? Do original, assim, no jeito, né? De ser meio religiosa. Então eu fiquei tipo, tá, então é a mãe que é incomum. Aí depois eu fiquei, não, mas será que essa mulher é a Carrie que deu a luz a uma filha? Porque chama Maldição de Carrie, eu penso que é alguma coisa de linhagem aí, né? Sei lá. Mas você fica, o que tá acontecendo? Aí depois meio que explica melhor, mas eu achei meio, sei lá, no começo, meio estranho. E a semelhança das mães, tipo, esse cara só pegava gente religiosa. Esse pai, enfim, né? Pra que esse tal pai, se o pai daí é relevante? Fora que na obra original, não tem nada a ver com o pai, é o sangue da avó, da mãe da Carrie. Então, tipo, que enfiaram o pai no meio? É, pra tentar conectar, eu acho, de alguma forma, porque realmente, acho que seria difícil, talvez. Enfim, é isso, assim, acabou que virou uma grande miscelânea, porque resolveram fazer uma, entre aspas, sequência, né? Mas, de fato, assim, é uma forçação de barra muito grande. Eu até acho que o roteiro tenta ainda trazer esse background de lar opressor, né, de contexto opressor
opressivo algumas cenas dos pais fictícios, né, da família que tá cuidando da Rachel, deles maltratando ela, assim, meio que do nada, né, xingando ela. Acho que tem até uma cena lá que eles batem, umas coisas meio assim. Então acho que eles tentam emular um pouco essa relação meio abusiva, que também não tem a ver com religião, né, porque eles só odeiam a Rachel, não tem uma história religiosa por trás, uma justificativa religiosa, enfim. Mas é uma coisa que é totalmente assim, ela não parece traumatizada, ela não parece, obviamente, parece sim, né, que é uma adolescente que é deslocada, ela, ao contrário da Carrie, né, Carrie, ela é totalmente isolada, né, ela tinha ali, na amiga dela, a Rachel, uma pessoa, pelo menos, né, então eles não conseguem trazer esse aspecto que a personagem da Carrie tinha e que, dentro dessa mesma estrutura narrativa, serviria também para justificar toda a sequência final, né, da matança que a Rachel faz, assim. Então, exatamente. Ela era bem funcional como pessoa. Então, sei lá, tudo estranho nesse filme. Nada funciona. A parte de relacionar com a Carrie mesmo é só isso de enfiar algum pai. E a cena do baile, que é quase a mesma coisa, né? Só faltou jogar o sangue nela. É só isso que faltava pra ficar idêntico. Inclusive, não faz nem sentido o quanto essa moça sofre bullying, assim. Porque ela não é esquisita. Ela é perfeitamente normal, né? Então não faz, sei lá, é que estadunidense também é foda, né? Quando pega um pra Cristo, nada precisa fazer sentido, assim. Mas se existe o filme original, que como vocês disseram, tinha essa personalidade bem diferente da Carrie, então que forçassem um pouco mais nisso, né? Porque é isso, a Rachel, por mais que tenha uma amiga só, assim, mas tá ali numa boa, tendo aula, até naquela primeira aula que a gente vê ela, eu acho que o professor tá falando de Romeu e Julieta, né? Eu pensei, e ele chama ela, eu falei, aí, né, a nerd da sala. Mas ela nem responde a pergunta dele, quem responde é o Jesse, quem faz um comentário super inteligente ali. Então nem é que, olha só, a nerd, vamos atrás dessa aqui. Não tem nem isso. Então não faz sentido, assim. Ela trabalha no negócio lá de revelar foto, não é nenhuma pessoa super isolada, assim. Ela ficou solitária porque perdeu a amiga dela. Mas daí ela, né, se aproxima do Jesse, eles estavam tendo um relacionamento ok, ele tirando, né, o passado recente dele, mas assim, quanto a traquejo social, assim, não tava super fora do que é esperado, sabe? Ainda mais de uma adolescente, assim. Total. Agora, o cachorro... O cachorro. Não, aí nós vamos falar do cachorro, porque assim, ó. Vamos falar, mas olha... Não. Ai, meu Deus. Assim, o cachorro aparece no começo, aí a mãe dela é levada, né? Aí tem esse salto no tempo. Aí eu pensei, bom, não vai mais ter cachorro, né? Mas tem o cachorro que, né, ela levou junto com ela pra essa casa adotiva aí. E os pais, assim, postiços dela, não gostam que o cachorro fique dentro de casa. De dia tudo bem ele ficar dentro de casa, mas à noite... Bicho. E aí o cara deixa o cachorro fugir. Aí o cachorro é absurdamente atropelado. Gente, ele foi muito atropelado ali, sabe? Não, era um ursinho de pelúcia? Era um ursinho de pelúcia. Sim. Dá pra ver que era. Mas, porra, na hora que eu vi que... Eu me arrependi porque sempre que tem bicho em filme, eu já entro no doesthedogdie.com pra ver se o bicho vai ficar bem ou não. Porque é uma coisa que me pega, sabe? O meu namorado, inclusive, fala, mas, porra, assiste o filme. Não consigo, eu preciso saber. Enfim, não entrei no site. Daí, logo em seguida, o cachorro é muito atropelado. Falei, tadinho. Nossa, exatamente aquela cena, pô, foi mó explícita, né? Ele rolando ali no meio das rodas. Eu pensei, E aí, nossa, mas que horror. daí? Mas aí, quando a Rachel vai pegar ele tá Nem sangrando. Não tá nem sangrando. Ele tá numa boa. E ele se parece muito com o meu gato, com o pozinho do É, bonitinho. Dá pra ver que ele balança a cabecinha, assim, tipo, ele tá de tá boa. assim, Ele só olhando em fica volta. quietinho. Mas ele Falei, tá ainda bem. vivíssimo. Péssimo ator. Ainda bem que é um péssimo ator esse cachorrinho. Mas ainda assim, aí? foi o melhor ator do filme. Foi melhor. Foi, é verdade. Foi melhor. Nossa, gente, porque realmente. Mas assim, é o que eu falei. Eu acho que eles foram péssimos. Mas o que salvaria também, né? Porque assim, os personagens fazem cada coisa. Você tem que fazer cada coisa, falar cada coisa. Eu acho que muito dificilmente alguém conseguir sair sem passar uma grande vergonha, assim, nesse filme. Questões, né? Sim. Aliás,
Esses atores fizeram alguma coisa depois desse filme, vocês sabem? Eu senti um pouco pela Mina Suvari, a Lisa, porque esse filme, ela fez 3 filmes que saíram em 1999. E esse foi o primeiro. Mas depois veio American Pie e Beleza Americana, que ganhou Oscars. Nossa. Então, tipo, a gata começou super mal, assim. Mas depois ficou tudo bem. E o Jason London, que é o Jesse, né? Eu até falei, e esse cara fez um monte de coisa na vida. Mas eu tinha esquecido que ele tem um irmão gêmeo, que é o Jeremy London. E o irmão dele é que veio daquela série Party of Five, que foi de onde veio a Neve Campbell também. E então foi o irmão gêmeo dele que fez. Nossa. Ele não fez, acho que ele não fez nada muito relevante depois. Tem alguns créditos dos anos 90, mas de antes, porque esse Carrie é de 99, né? A Emily Burgle fez Blue Jasmine. Fez Star Trek Enterprise, um episódio. Não, também não dá pra... gente. Ela fez a The Marvelous Mrs. Maisel. E quem fez? A Rachel. Sério? Quem é ela lá? Porque eu gosto muito dessa série. Fez Tessie. Rapaz, nem sei quem é essa. Não, ela faz Mind Hunter também, a série? Olha. É faz verdade. Mind 2 Hunter. episódios. Ela fez Mind Hunter? Caramba, essa menina é É. inesquecível, então. Porque eu não lembro da cara dela em nenhum desses. Fez... Ela é a psicanalista, né? Agora que eu fui ver aqui, psiquiatra. Eu realmente não me lembro. Agora, o resto dos atores, gente, eu acho que todo mundo ficou pelo caminho mesmo. A história fez o favor de se tornar todo mundo esquecível. Só a Amy Irving, que é a Sue, ela tem uma carreira mais consolidada no cinema, né? Inclusive, ela, quando chamaram ela pro papel, ela conversou com o Brian De Palma e ele falou, tipo, não, vai lá, faz sim. Porra, Mas velho. disse que numa entrevista ano passado, ela disse que se arrependeu de ter feito e, né, naturalmente. Mas ela já tem uma carreira mais consolidada, assim, no cinema, tem outros créditos além de só o Carrie original e esse, né? Olha só, uma coisa curiosa, né? A gente tava até no início comentando sobre o quão ruim é o filme, aí a Lu até falou, mas é por causa da época que ele foi feito, também a gente um desconto e tal. Mas eu achei, de verdade, que alguns efeitos não foram tão cagados quanto eu achei que poderia ser. Na verdade, Concordo. mais especificamente, tem uma cena que me surpreendeu, que foi a cena quando ela move um arpão, e eu falei, gente, essa cena até que tá decente, assim, né, pra o efeito, né? Tá até decente pra época. Por outro lado, eu acho que é um filme que esteticamente, e eu entendo isso, anos 90, gente, mas assim, vou falar de uma coisa que me irritou além da conta, eu acho que é um filme de péssimo gosto estético, ok? Até aí tudo bem, anos 90. O lance da tatuagem no final, não curti. Desculpa, gente, eu achei horrível. Tenebroso. Gente, de verdade, eu vi gente defendendo isso, que achou poético, que achou lindo, estiloso, mas eu achei só brega, só ruim. Assim, parece feito de canetinha um negócio, né? Não é uma não tatuagem parece. É muito feia. É o puro suco dos anos 90, essa tatuagem, tipo coraçãozinho, de coisinhas assim. Mas, véi, quando a tatuagem cresce, fica tenebroso. Fica um negócio assim, realmente um filme de terror. Mas não pelos motivos corretos, entendeu? Enfim, só queria pontuar que eu realmente achei... Não comprei, não gostei dessa escolha estética. Eu achei feio só. Pelo menos algum elemento tenebroso aí, não é mesmo? Não do jeito que eu queria, mas... Ai, bicho, na hora que aquele coração começou a bater daquela tatuagem, eu falei, não. Não. Não é possível. Juro pra vocês, cara, não. Não, e as veias? Sim, eu ia falar das veias. Parecem galinhos. Não, cara, aquilo ali pra mim. Ai, é muito feio. Você falou dos efeitos, eu concordo que são bem decentes até, né? Comparando com o resto do filme. E o sanguinho lá também não é um negócio podrão, é até aceitável, assim, é passável. Mas tem uma cena que eu não entendi por que aquela cena é tão ruim. Os CDs voando. Gente, aquilo lá tá muito ruim. Que é aquilo? Parece que eles inseriram aquilo lá, uma figurinha de WhatsApp, sei lá, um GIF, não sei. Porque tá muito feio aquela cena dos CDs voando. E eu fiquei, o que aconteceu aqui? O sangue mó bom. Mó bom, tá? Mó bom foi exagero. Pera lá, um sangue, né?
competente e em seguida os CDs lá voando uma podre. Eu fiquei, ué, que tá? Por quê? Eu acho que o Hellraiser 3 andou pra que esse pudesse correr, porque tem aquela... Mas não correu, né? Não deu certo. Não correu. Exatamente, não correr, definitivamente. Aquela coisa do final tentando também, essa coisa da tatuagem que elas tinham em conjunto, de fazer um apelo dramático pra amizade, mas a morte da menina, ela teve impacto, digamos assim, nos primeiros 15 minutos em tela, né? E muito. E muito, eu sendo muito boazinha. Mas depois aquilo vira muito secundário, a gente não vê nem a personagem sofrendo, assim, em nenhum momento. Então ficou realmente, tipo, cara, parecia que ela tava vingando, parece que a vingança ali é mais em relação à amiga do que a ela, né? Sendo que é, tipo assim, que até poderia ser uma coisa mais de garotas, as garotas do livro se vingando dos meninos, algo assim. Nem isso o filme consegue fazer, né? Então fica, assim, uma coisa só brega, né? Uma coisa que não tem peso dramático mesmo. Vamos lá, Ceci, quais são os seus sabores? Estou muito curiosa Ai, para meu Deus. saber. Ai, lá vai, eu vou começar comigo mesmo. Vou começar, então, nos sabores, né? Tem uma coisa que eu gostei desse filme, genuinamente, que foi a cena do suicídio. Tipo, tem uma perspectiva de câmera legal. Assim, uma das poucas cenas que tem que realmente causa, assim, uma aflição, alguma coisa que poderia se dizer de horror, né? Então, vou citar essa cena aí, porque a gente já falou de algumas outras coisas, né? A questão dos efeitos especiais e tal. E você, Sil, algum sabor? Eu nem tinha me apegado tanto a essa cena, mas eu concordo, Ceci. Porque eu acho que é uma coisa muito direta, assim. Tipo, a menina sai da aula, coloca o bilhete no armário, atravessa o telhado lá do jardim da escola e pula. Tipo, é muito seco. E assim, levando em consideração adolescentes, né, que às vezes exageram um pouco nas reações, talvez. A Nath, como psicóloga, poderia estar aqui nesse episódio, inclusive, até pra falar da personagem da Su. Mas voltando, eu concordo que foi uma boa cena, assim, até o baque quando ela cai no carro, assim, é muito seco, muito direto, e acho que isso foi bom. E aquela coisa que eu falei do tratamento dado aos abusadores, assim, que acho que também é muito real, assim, é o que eu esperava mesmo, muito escancarado, né, por mais que tenha ficado ali entre aquelas pessoas na sala, mas a gente sabe que é exatamente assim, né, não vamos estragar a vida desses pobres jovens que cometeram um deslize, enquanto a moça se matou, o que pode ser mais grave do que isso, assim, não vamos acabar com a vida e a moça morta ali. Concordo com a Ceci sobre a cena do suicídio e essa tentativa de trazer ao debate, né, o favorecimento dos homens sobre as mulheres, assim. Falando dessa cena do suicídio, quando a Rachel encontra ela no ônibus, né, ela tá muito feliz, ela fala que tá muito feliz, tanto é que ela fala pro policial, a Rachel fala, ela tava muito feliz naquele dia. E sempre dizem, né, que quando a pessoa vai se matar, ela aparenta estar muito feliz, mais animada que o normal, enfim, porque ela, enfim, vai encerrar aí a vida dela e quer ter últimos bons momentos. Foi meio que aconteceu. Então, ela tava lá muito feliz, se mostrou muito feliz pra amiga, deixou o bilhetinho, pulou e acabou. Não foi uma boa construção de cena, pelo menos uma, né? E uma coisa que eu também gostei, por mais que a morte tenha sido imbecil, lá da psicóloga, quando ela é empalada, não sei se dá pra chamar empalada por causa do arpão, né? Tipo, ela e outro cara, um de cada lado da porta, eu gostei. Gostei que mostrou, enfim, pelo menos uma ceninha aí interessante, né? Porque os outros das cabeças sendo cortados, enfim, tava bem ruim. Essa daí eu achei que foi boa. Então vou colocar isso como meu sabor pra diferenciar um pouquinho aí de vocês. Então vamos de sabores. Vamos lá, Ceci. Vamos pra um podcast só de sabores agora. Ai, meu Deus. Eu não sei, eu repito tudo que eu falei. 50% de discussão, 50% de sabores. É isso. Bom, eu vou falar de uma forma mais geral, né? Porque os específicos a gente falou bastante agora. O filme inteiro, a gente citou tudo que a gente odiou no filme. Talvez se procurasse eu ver de novo, não vou ver jamais. Mas se eu visse de novo, eu teria mais coisa pra falar. Mas eu vou dizer assim, que de uma forma geral, o conceito mesmo, uma coisa que realmente me pega, é essa confusão de elementos, essa falta de foco no roteiro, assim. A gente vê alguns caminhos possíveis pra esse filme. Eu acho que a ideia, por exemplo, de se apegar mais a essa história do caderno, né, que os meninos mantinham e construir uma narrativa em cima disso, eu acho que seria uma das saídas, por exemplo. Mas, pra mim, o meu maior dissabor desse filme é justamente ele ser o que ele é, uma tentativa patética de continuação que, na verdade,
vira um remake meia boca. Então, o meu maior desgosto é esse, assim, é o filme ser o que ele é. Eu acho patético. Patético é uma palavra tão forte, sabe? Quando a gente tem desprezo por alguma coisa. Gente, mas é isso, gente. Cabe muito. Não, eu concordo super. E você, Sil, quais são os seus sabores? Ó, eu vou escolher um que é nessa cena da matança, a moça de óculos, porque explode os óculos, destrói os olhos dela e aí ela morre. Sim, verdade. Não, ela primeiro atira com o arpão no saco do cara, que também morre. Cara, Eles morrem muito rápido de uns ferimentos assim imbecis. Então eu fico. Nessa cena do óculos, que agora você falando, Sil, eu fiquei com uma questão. Porque eu até achei que ela tava tentando explodir os glóbulos oculares da menina. Só que na hora que eu vi o óculos quebrado, eu falei, oxe, mas o que aconteceu então? Porque não faz muito sentido. A menina fica agonizando depois, enfim. Realmente, né? É tudo muito esquisito, assim. E por mais que é isso, né? Eu concordo com vocês também que os efeitos são bem ok. Essa coisa do empalamento dos dois ali na porta, eu acho beleza também, tá bem feitinho ali. O meu problema é com ser azul e a vida dela terminar desse jeito. Mas concordo que, assim, questão de efeito, tá beleza. Meu dissabor é esse filme existir, mas além disso, o jeito que manifesta os poderes dela, né? A cena preto em branco, a câmera dando uma balançadinha, tem uns efeitos, sei lá, enfim, tudo estranho quando tem a manifestação dos poderes dela, é muito brega, muito feio. A cena lá da porta também, que parece o bumerangue do Instagram, como a Ceci falou, realmente é foda, é foda. Acho que isso daí foi, além de outras coisas que a gente já citou ao longo do episódio, foi o que mais me incomodou. Achei muito ruim mesmo, complicado. E notas, vamos para esse momento, hein? Notas. E aí, Ceci? Lá vamos não. Olha, eu vou ser gente boa, vou dar 1,5. Pela ousadia, porque ousadia eu acho que é uma coisa que a gente tem que saber, reconhecer, né? Quando o projeto é ousado, né? Eu gosto, né? Eu gosto de ousadia, acho que é importante ter. E também, acho que pelos poucos pontos positivos que a gente falou ao longo do episódio, assim, né? Vamos reconhecer aí os efeitos especiais, que eu acho que realmente é uma surpresa, enfim. E você, Sil? 1,5 também. Acho que está de bom tamanho. Reclamamos muito. Eu vou dar 1. Eu ia dar meio, mas já que vocês deram 1,5, então eu vou dar 1. Lá, e você? Vai dar uma eu ia dar amenizada. 1 também. Mas eu pensei, eu falei, não, tive um dia bom, vou dar 1,5. Nossa, mas que filme Boa. esquecível. Desnecessário, esquecível. Sim, você assiste e, enfim, medíocre demais. Como é que pode um negócio desse? Total. Não, nem medíocre, Nossa, pior que acho que medíocre. Patético, né? Sim. Como vocês falaram. Isso É. mesmo. Patético. Eu acho que é a menor nota que a gente dá, né? Tipo assim, se fosse fazer uma média. E temos recomendações, Ceci? Tem uma recomendação de um filme que ele tem uma premissa, assim, tem algumas coisas nesse filme que lembra bastante a ideia de Carrie e da garota que é esnobada, que sofre bullying, e enfim, e tem toda essa questão com o baile, né, como esse momento desejado por essa menina, enfim, que é o The Loved Ones. Né, um filme de 2009. Ele é um filme bem bom, assim, eu gosto bastante. É um filme que é realmente sobre vingança, de certa forma. E eu acho que quem curte, vamos dizer assim, esse tipo, né, de filme, como Carrie, enfim, histórias sobre vingança, vai gostar bastante, assim, The Loved Ones. E você, Sion? Eu vou indicar Ginger Snaps, que é um filme que eu gravei um episódio do Esqueletos no Armário, acho que ano passado, sobre ele. E é um filme que saiu em 2000 e eu comentei lá que é um filme que eu queria muito ter assistido quando ele saiu, sabe? Porque eu tinha 15 anos. E são duas irmãs deslocadas, assim, na escola. Essas sim, deslocadas de verdade, na escola. E que são muito unidas e que tem um pacto do suicídio, assim, quando elas fizerem 16 anos, elas vão se matar. E elas são super mórbidas, assim, elas fazem vários vídeos com imagens delas mortas, assim, e é incrível. Inclusive, a gente vai fazer aquele nosso ensaio fotográfico, eu acho que vai ser muito inspirado em algumas detalhes. Mas é um filme sobre puberdade também, porque a Ginger, que é uma das irmãs, quando ela menstrua, ela é atacada por um lobisomem e passa a virar um lobisomem. Então, e é muito óbvio
Assim, a metáfora do filme é muito óbvio que não é crítica de forma alguma. Eu acho ótimo. E acho que é feito, né? Se estamos aqui pra falar de filmes que tratam de adolescentes e da puberdade e tal, eu acho que Ginger Snaps faz isso muito melhor do que esse Carrie que a gente comentou aqui. Minha recomendação é não assistir ao filme, sinceramente. Sei lá, ler o livro Carrie. Só consegui pensar nisso, não consegui mais nada. E, enfim, né? Mas é isso, né, gente? Então, esse foi nosso episódio sobre essa pérola do final dos anos 90, que a gente definitivamente não recomenda para vocês assistirem, tá bom? Especialmente se você gostou de Carrie. Exato. E temos recados? Recados. Bom, gente, como sempre, né? Deixem seus comentários nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram como Rainhas do Grito Cast. Temos o nosso site, né? rainhasdogrito.com.br. Lá vocês podem deixar comentários também. Deixem comentários no Spotify, né? Eu sempre esqueço de que dá pra deixar comentários no Spotify e a gente sempre recebe comentários lá. Então, reforço pra quem quiser comentar os episódios, né, com a gente. A gente gosta de conversar, vocês sabem. Então, falem com a gente. Então também estamos lá no YouTube como Rainhas do Grito. Nossos episódios também estão sendo upados lá. E outros videozinhos sobre outros filmes, como Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. E do Prédio Vazio, né? E do Prédio Vazio. E é isso, né? Lá no YouTube a gente fala, a gente abrange mais filmes assim. A gente não estamos contidas a filmes dirigidos por mulheres. A gente tá falando de vários tipos de produções lá. Então fiquem atentos porque vamos continuar soltando vídeos. Já estamos preparando os próximos aqui. Então assinem. E tudo vai estar linkado no post, né, gente, para vocês, para facilitar aí, para vocês acharem a gente. Então, acho que é isso. Encerramos? Acho que é isso, né? Acho que fomos Então um pouco é mais isso. sucintas hoje, mas assim, não Poxa, tem que a gente também falou bastante, hein? Pra um filme que não tinha. Um filme que não tinha nada pra falar, a gente falou bastante. Hein? Mas o ódio mobiliza Fala. também, né? É O ódio, isso, ele... tô falando que ele gosta de falar. E... Exatamente. Então é isso, gente. Acabamos por aqui mais um episódio. Muito obrigada por estarem com a gente e até a próxima. Beijo, gente. Tchau, gente. Até mais.